Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional e Debate nesta semana. O painel de inovação, uma data muito especial, a noite de Natal, dia 25 de dezembro, programa gravado. Vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com a data de hoje. O tema de contação de histórias muito além do Natal. Um programa que vai nos ajudar a ficar ainda mais nesse clima, uma coisa que está repleta na história da humanidade, que é a contação de histórias. E para isso, a Lucilena Cordeiro, mais uma vez, apresenta os nossos convidados. Toda boa história começa... Era uma vez. Era uma vez, dois seres humanos incríveis, profissionais de primeira qualidade, que adentraram ao mundo da contação de histórias, da risoterapia. Temos, então, a honra de ter hoje, nessa noite especial de Natal, conosco, por ordem alfabética, André Fábio. André, advogado, mestre de cerimônias da OAB de Guarujá. Ex-assessor cultural também da mesma cidade, da Prefeitura Municipal de Guarujá. Praticante voluntário como palhaço de hospital, uma nobre atividade, né? Especialista em risoterapia, especialista em bobologia e na difícil arte da estúpido para psicoterapia. Formado em palhaço pela Unifesp. Pensa que para ser palhaço não tem que estudar muito? Também está nessa área há muito tempo. Gratidão, André, por aceite de estar conosco nessa noite. Poxa, Lúcia, a gratidão e a emoção é minha, sem dúvida. Boa noite, Sérgio, boa noite, Corina. É um prazer enorme estar aqui com vocês e boa noite a todos que nos assistem. Gratidão. Conosco também, Corina Muleiro, pedagoga, professora de artes, pós-graduada em contação de histórias, em alfabetização, letramento e educação inclusiva. Atua no magistério há 38 anos. Ela trabalha em São Paulo e ela nos deu a honra de vir correndo para estar aqui conosco nessa noite, na área de educação infantil. Contadora de histórias profissional, diversas vezes premiada. Gratidão, Corina, por estar conosco também. Boa noite a todos. Primeiramente, um Feliz Natal. Que a luz e a força desse Natal esteja no coração, reinando na vida de cada um. E é um prazer, Lúcia, estar aqui com todos vocês, aqui neste programa maravilhoso. Bom, a gente está na noite de Natal, né? Não na véspera, mas na noite de Natal, 25 de dezembro. E não tem como a gente não pensar na mais bela história que representa, né, a data desta noite. E o próprio presépio, né, que por tanto tempo a gente teve o hábito de cultivar e de imaginar toda aquela trajetória da história do menino Jesus, nos faz pensar quanto essas histórias permeiam as nossas memórias, as nossas vidas, né? Eu queria, primeira coisa, colocar para vocês, eu queria que os dois pudessem falar um pouquinho o que vocês têm em termos de memória, de histórias contadas, né? Desde a tenra idade até hoje, o que ficou mais gravado no coração de vocês, que poderia ser trazido para cá, para o início do programa, para a gente começar a pensar e dialogar sobre a importância dessa ferramenta da contação de histórias numa noite como essa. Poxa, vem um turbilhão de lembranças, né? Eu vivi a infância em Alagoas e as histórias lá eram contadas à luz do luar, uma fogueira, e especialmente em datas festivas. E Alagoas, o Nordeste em si valoriza demais, né, essa proximidade, todo mundo sentar em volta e contar histórias. E as histórias de Natal, em que deixava a gente cheio de emoção e de esperança, entendendo
qual era a razão do Natal? O que nós estávamos celebrando? Qual a importância do menino Jesus e manter a gente unido nisso? Então, eu acho que a contação de história, para mim, traz todas essas lembranças e me impulsiona a fazer com que elas continuem a serem contadas, Sérgio. Alguma lembrança especial, Corina? Eu tenho uma lembrança. Eu me lembro que todo final de ano, meus pais levavam a gente para Ipatinga, lá em Minas Gerais. E naquela época era a luz do luar. Não havia postes, não havia iluminação. Então tudo era ao redor da fogueira. E lá a minha avó, Maria Madalena, começava a contar aqueles causos, os contos de lobisomem, as mulas sem cabeça, a mula sem cabeça. Então aqueles contos que as crianças ficavam apavoradas, mas ao mesmo tempo assim, felizes por estar em volta daquela fogueira, escutando as histórias. E aí, o que eu pergunto? Estamos esquecendo a nossa ancestralidade. Estamos esquecendo o amor de sentarmos, de comungarmos, de falarmos, de olhar nos olhos, nos conectar. E através da contação de história é que a gente resgata, faz com que a gente se conecte diretamente com o coração. O Cortella fala de despamonhalizar, né? Nós estamos despamonhalizando a sociedade, né? Ele fala quando aquela historinha de que antigamente as pessoas faziam pamonha para reunir a família, né? Que era o processo de fazer pamonha, não era a pamonha em si, né? Mas o fato de você reunir a família, né, Lúcia? E é importante tudo isso, né? Nós estamos falando numa data onde certamente as famílias estão reunidas. E muitas coisas vêm. Eu lembrei agora, né, já que nós estamos resgatando memórias de Natal, um dos que mais gravou na minha foi uma época, né, de família assim, com não recursos. Minha mãe fez as bonequinhas lindas de pano, com olhinhos de botão, etc., para mim e para minha irmã, para poder nos brindar, porque não existia dinheiro suficiente para os presentes de Natal à época. Então é uma bela lembrança quando a família, além de tudo, busca alguma coisa nesse sentido, né? Mas dos nossos convidados, eu gostaria de ouvir um pouquinho em que momento das vossas vidas profissionais agitadas vocês despertaram para essa, eu digo, a nobre arte, seja da risoterapia no hospital ou nas contações de histórias. Em que momento isso veio à tona em que é preciso protagonizar? Posso começar? Pode. Eu comecei em sala de aula, porque toda professora faz a mediação de leitura. Porque a mediação de leitura é quando você pega o texto, você lê o texto, coloca a emoção, faz a pontuação de forma correta e você lê com calma, colocando aquela emoção e as crianças vão se deleitando com a história. A contação de história já é diferente. Você memoriza e você conta a história para as crianças ou para os adultos presentes. E a contação de história fez uma grande diferença. Quem me acompanha no Face e que já me conhece de perto, sabe que a Corina de antes da contação de história era uma. E a Corina, depois que começou a contar histórias, ir nas escolas, desenvolver, incentivar a leitura, é uma outra pessoa. Eu conheci o Alexandre Camilo e a Camila Genaro. Quando vi Camila Genaro pela primeira vez naquela pandemia, pela telinha do celular, ela contando a história, o pescador, o Anel e o Rei, eu me encantei com Camila Genaro. Falei, gente, eu quero ser essa mulher. Ela conta a história que ela empolga. Eu faço mediação de leitura, mas ela conta de uma forma especial. Conheci Camila Genaro no segundo encontro de contadores de história. E depois disso, Alexandre Camilo me telefonou. Corina, quer participar do Projeto Pólen? E aí eu fui me especializando, fui fazendo cursos. E aquela Corina tímida
reprimida foi se liberando. Quando você doa amor, você recebe o amor em troca. Você é um agente multiplicador de bênçãos na vida das pessoas. E eu me transformei através da contação de histórias. E você, André? Comigo... De advogado, né? Que geralmente é. sério, de terno. Comigo a sedução também começou lá nos primórdios, o ambiente do circo, todos aqueles artistas, todas aquelas manobras dos malabares e tudo aquilo me seduzia. Mas eu sentia que o palhaço eu podia ser. Os outros eu admirava muito, mas o palhaço eu podia ser. Mas nunca me aventurei. E aí, já aqui no Guarujá, uma tia que vinha lá de Alagoas, prestes a ter neném, não conhecia ninguém, com dificuldades financeiras, os vizinhos se juntaram e falaram, vamos fazer um chá de bebê. Mas um chá de bebê, ninguém conhece ela, como que vai atrair? Aí eu sugeri, e se um palhaço ficar aqui na frente e vocês já vão anunciando, olha, vem pro chá de bebê, traz uma lembrancinha que vai ter palhaço, vai ter distribuição de docinhos e tal. Foi uma festança. Que delícia. Encheu de gente. E eu ia brincando com os brinquedos, aliás, com os presentes. Eu abria, olha, uma fralda. Mas aí eu falava, não é daquela marca. O palhaço tem essa licença poética, né? Ele pode brincar, ele pode... Aí eu senti que já morava no meu coração essa coisa do clown. Quando a OAB cedeu um espaço para um grupo chamado Violodum, não sei se existe ainda mais aqui lá no Guarujá, para dar aula para a comunidade carente, para pequenos alunos, pequeninos alunos. A OAB cedeu o espaço e os professores do Violodum se reuniam lá aos sábados. E eu fiquei incumbido de ficar com a chave da OAB e abrir e recebê-los, e até fechava eu ficava por lá. Então eu descobri que ali tinha um deles que trabalhava no Hospital Santo Amaro e se vestia de palhaço antes de ir para casa. Ele passava o expediente dele de trabalho, depois no final ele se vestia de palhaço e saía alegrando, e ele me contou isso. Falei, nossa, esse é o meu sonho. Falei, pois é. No outro sábado ele trouxe uma camiseta do Sorrisalhaço. E aí eu já arrumei uma peruca. E o nariz vermelho. E falou, vamos hoje, nesse sábado? Não parei mais. Ai, que maravilha. Sorrisalhaço. Olha que bacana, né? Obrigado. Eu sou testemunha de que realmente isso tem um poder fascinante. Está contando as nossas histórias, eu não contei a minha, na verdade, né? O meu avô Vicente era o contador de histórias da minha família. E eu me lembro que tenho essa lembrança, meus 6, 7 anos, era muito comum. Meu avô era da Paraíba, vinha para cá, vinha para São Paulo. Uma frequência de a cada 5, 6 anos ele vinha para São Paulo, e era muito comum de falar, vô, conta outra história. E a gente pedia para ele contar a história, e realmente era diferente, né? É um sabor, é uma emoção diferente. Principalmente quem tem essa habilidade, desenvolve essa habilidade. Agora, nesse contexto, o que eu coloco para vocês é o seguinte: por que a gente está... Algumas respostas são até óbvias, né? Temos muita tecnologia hoje, mas mesmo a gente ainda precisando contar histórias e precisando ouvir histórias, por que é que isso está, de certa forma, se perdendo, e quais seriam para vocês os principais riscos para a nossa saúde mental e emocional? Estamos falando de algo vital para o ser humano. A gente estava falando aqui antes de começar o programa, né, que tudo está ligado a uma história na humanidade. O ser humano começou contando história, escrevendo, desenhando nas paredes através da arte rupestre. Ali já nasceu a primeira história, né, os humanos começam contando histórias nas paredes das cavernas. Isso parece que é uma necessidade da natureza humana. Por que isso está se perdendo, e quais são os riscos para a nossa saúde, para a nossa felicidade? Posso falar? Claro, Corina. Os dois, por favor. Eu acho que o ser humano agora, ele quer ter, ele não quer ser.
Ele quer ter o melhor carro, ele quer ter a melhor casa, ele quer ter tudo aos seus pés. E assim, no modo rápido, ele não consegue esperar, ele não consegue ficar no tempo. O tempo presente. O tempo tem que ser tudo acelerado. E isso está mexendo com a cabeça das pessoas. A globalização, a pandemia também. As crianças, você sabia, Lúcia, que as crianças que vieram depois da pandemia, em sala de aula, elas são mais chorosas, elas são mais carentes, elas não têm paciência com nada. Os pais não têm paciência. Isso está se perdendo do pai chegar. Ele trabalha tanto durante o dia que quando ele chega à noite, a criança já está dormindo. E no meu tempo, a minha mãe pegava o livro ou então contava uma história para mim. Isso modifica totalmente a mente daquela criança. Ela se sente amada, ela se sente respeitada, ela se sente acolhida. E o que está acabando agora com o povo é esse desinteresse pelo amor, pela humanidade, pelas pessoas. Corina, você tem toda a razão. Eu acho que essa questão do tempo, não é? As pessoas não estão mais com a paciência para deixar o tempo fluir. Verdade. Para ver as coisas acontecerem passo a passo, não quer tudo pronto. E também isso acontece na questão da absorver a cultura. Nada de ver a história desde o início. É como se fosse uma espécie de fast food das informações, né? Tudo já pronto, mastigado, e olha que ainda vão colocar para acelerar o áudio, o vídeo, que é para ser mais rápido. Não tem aquele processo, como você citou há pouco, Sérgio, a escuta. A coisa da pamonha, né? Desde o plantio do milho, a colheita, o ralar o milho, todo mundo junto ali, olha, você vai separando as palhas e tal. E ali as histórias iam, né, sendo contadas. Iam fluindo. E a proximidade, né? Mas isso tem jeito. Ora, nós nos atualizamos e pegamos tudo isso que está sendo vivido agora, com todas essas velocidades, e vamos contar histórias sobre isso. Vamos rir disso também. Chega de reclamar. O Cortella é bom nisso, né? Depois ele evoluiu para o churrasco. Ele falou, tem gente que não come carne, mas vai no churrasco para quê? Para ficar junto. Né? No churrasco tem que assar a carne o dia inteiro. Você nem come a carne, mas está ali, mas está junto. Eu conheço alguns. Exatamente. O estar junto é fundamental. Você, por exemplo, que está nos hospitais, você sabe que a maior parte das doenças hoje são as psicológicas, psicossomáticas. Sim. E o quanto a técnica da risoterapia, da bobologia, etc., resgata. Já existem pesquisas recentes, principalmente com crianças de terceira idade, que eu digo que são os dois pratos da balança, que estão sendo resgatados emocionalmente através das práticas de ouvir histórias, das práticas dos palhaços nos diversos ambientes. Então, é uma verdade já pesquisada. O quanto auxilia no processo de ou cura ou minimização da doença, vamos chamar assim. Muito importante o que vocês fazem. Não quer fazer uma pergunta? Eu tenho um monte aqui. Eu também, né? Aqui já, nós dois ficamos falando. Vamos passar essa vacina. Né? Que habilidades vocês percebem? Primeiro, agora eu vou inverter um pouquinho. Primeiro para o André, né? Tá. Que habilidade você percebe que é mais desenvolvida, ou quais as habilidades são mais desenvolvidas quando, começando por nós, nos predispomos a aprender a contar histórias. E, em segundo lugar, que nós estimulamos a desenvolver em quem ouve as histórias que nós estamos ali contando. Primeiro começa com a gente, né? Como é que foi esse processo e como estimula o outro? A criatividade
é algo que todos nós temos, não é? E desde tenra idade, né? Essa coisa acho que da sobrevivência mesmo, de adaptar, de montar a forma de você caminhar, de você se alimentar e tudo mais. Agora, na contação de história, tudo isso no mundo das ideias, e você ordenando ali e trazendo som, cheiro, sensações. É como se fosse desenrolando um filmezinho mesmo, né? Nas cabecinhas, Verdade, nas mentes de quem está ouvindo. Então, criatividade, emoção e se permitir sentir, acreditar. Né? Acreditar mesmo. E impressionante que a criança, ela acredita ao ponto de você passar com uma escova de dentes assim e falar, aí o foguete começou a sair a fumaça e ela vê a fumaça. Foguete, Então acho que criatividade, imaginação é a base assim que, né, permite que tudo flua. Bem bacana. E Corina? Então, a contação de histórias, ela desenvolve a oralidade, a imaginação, amplia o vocabulário, ela dá a possibilidade do deleite da criança ir viajando, se deleitando com a história. E também as habilidades socioemocionais, que a gente pode trabalhar as emoções, né? O ódio, o medo, né? A insegurança da criança, e tudo isso a contação de história trabalha. E a reflexão, né? Ele poder perceber as coisas certas, erradas, através de uma contação de história. A gente falou várias vezes aqui, Fábio, sobre a evolução da tecnologia, inteligência artificial, né, globalização, a própria Corina falou isso no começo do programa. E olhando isso do ponto de vista positivo, porque o aspecto negativo era sempre colocado, né, a gente trazia para o centro do debate que isso poderia favorecer, né, a sociedade a retornar um pouco à base da sua ancestralidade, que era retomar o contato com as pessoas, valorizar mais o momento presente e a qualidade do tempo que a gente dedica para as pessoas. Vocês enxergam que essa evolução tecnológica, de alguma forma, tenha a tendência a favorecer esse processo, que a gente possa estar mais tempo com as pessoas? Eu quero só completar o meu comentário fazendo mais uma outra observação. Nós fizemos, eu e a Lúcia fundamos um projeto chamado Fórum Brasileiro de Turismo Cultural, e isso nos exigiu muitas reuniões, falando com pessoas especialistas em turismo cultural, em turismo histórico. Eram reuniões muito agradáveis, eram reuniões muito prazerosas, era um trabalho que nem parecia trabalho. E me fez refletir muito da necessidade que a gente tem de ter qualidade de tempo, inclusive no trabalho com as pessoas, né? Fazer com que as pessoas tenham mais capacidade de expressar as emoções na fala e também capturar as emoções naquilo que ela ouve. A gente pode ter uma perspectiva positiva de que a tecnologia venha, de alguma forma, valorizar esse trabalho que vocês fazem e também trazer mais pessoas talentosas para isso, ou seja, isso ser mais valorizado? Sem dúvida que sim. A tecnologia... Ou a gente não entendeu ainda que ela pode ser aliada para isso? Ou isso está meio... Engatinhando ainda é o que estamos, sem dúvida. Pode e deve ser usada porque não é um leque de ferramentas. Mas o que eu entendo, o que eu percebo que está acontecendo, o que nós vemos, é um contrassenso, porque ao mesmo tempo que redes sociais e a tecnologia aproxima visualmente, atualiza as pessoas do que está se passando com um familiar, com um colega, alguma coisa assim. Só que, ao mesmo tempo, distancia. Porque você, de repente, visualiza, olha, o meu primo lá teve um bebê, que bacana, sabe o nome da criança, sabe onde nasceu, sabe quanto pesa, sabe tudo, mas nunca
falou diretamente nem com o primo, enfim, não teve essa troca, essa proximidade, o calor humano, sabe, Sérgio? Eu acho que isso é que preocupa, porque de repente você sabe toda a história da pessoa, mas não teve um tete-a-tete, um abraço, um parabéns, ou que seja uma lágrima que desça, que corra por uma emoção que efetivamente ele passe, ele olha. Enfim, eu acho que esse é o problema. É quente de informações e um pouco frio para morno de emoção. É isso. Eu posso minhas palavras dele, mas também a tecnologia tem uma coisa boa. Se eu quero me conectar com o mundo todo, eu consigo. Eu consigo contar uma história, atingir uma pessoa lá em Israel, lá na Alemanha, lá na Argentina, lá na Índia. Se nós usarmos a tecnologia ao nosso favor, nós faremos proezas. Como diz um provérbio africano, quando nasce uma criança numa aldeia, toda a aldeia cuida. Então, se nós temos um projeto de levantar a contação de história, resgatar a ancestralidade, é um projeto não meu, não seu, não da Lúcia, não teu, é de todos, para que nós possamos alcançar, conectar corações, porque nós somos uma grande teia e nós estamos conectados. Quando vocês estavam falando, eu estava prestando atenção com relação, né? Com a história desde que a humanidade é humanidade, assim ela foi. Primeiro de boca ouvido, depois com os registros, que ainda bem que os arqueólogos descobrem, né? Estão sempre descobrindo alguma coisa. Mas o que eu percebo hoje, eu sou amante de tecnologia, é que talvez nós devêssemos, já que as crianças hoje são muito plugadas na tecnologia, que nós nos colocássemos, principalmente os contadores aqui de histórias, o nosso palhaço Mora, André, querido, se colocasse para que as crianças, através da tecnologia, porque antigamente nós tínhamos os desenhos de Walt Disney. Walt Disney, grande contador, né? Verdade. Ali, eu digo assim, um cara iniciado que transformava de uma forma lúdica, mexia com o abstrato das crianças, e que até hoje, adultos, nós lá em casa até hoje resgatamos, volta e meios, as histórias contadas por Disney, né? E outro dia eu ouvi uma frase de um profissional que ele começa um trabalho de treinamento, e eu achei muito bacana a frase que ele usa. Ele diz assim: que história você conta da sua história? Olha que profundo isso. Será que eu conto a minha história Lúcia Helena mesmo, ou eu conto uma outra história, uma Lúcia Helena que não foi bem assim? E ele disse: eu só quero ouvir a história que você conta da sua história. Não vamos questionar, não vamos pesquisar nas redes sociais se ela é verídica ou não verídica. Estamos numa noite de Natal, numa noite de reflexão. Que histórias nós contamos das nossas histórias, né, Sérgio? Já que vocês estão falando de história, posso contar uma história rapidinha? Coisa rápida, prometo. Posso? Pode. Se não der, não pode. Não, rapidinho. Rapidinho. Então, 1, 2, 3. Era uma vez uma cidade toda de luzes. Assim como é agora no Natal, toda iluminada. A cidade era toda de luzes. E lá vivia o pai Luizinha, a mãe Luizinha, o filho Luizinha e a irmã Luizinha. Viviam todos felizes, iam ao mercado, iam à biblioteca, iam para a piscina. Mas, certo dia, o filho Luizinha olhou para a mãe e disse: mãe, eu quero conhecer a escuridão. A mãe: filho, você quer conhecer a escuridão? Sim, mãe, eu quero conhecer a escuridão. A mãe pegou o filho pela mão, levou para o sofá e explicou como seria e aonde ele chegaria para encontrar a escuridão. O filho não demorou, pegou a bolsa, foi embora, passou uma semana, um mês, um ano e, de repente, alguém bateu na porta. A mãe chegou
E era o filho Luizinha de volta. E antes que a mãe pudesse o abraçar, ele falou: poxa, mãe, a senhora me enganou. Mas, filho, eu te enganei? Sim, a senhora me enganou. A senhora disse que eu encontraria a escuridão, mas eu não encontrei a escuridão. Ela deixou cair uma lágrima quente do rosto. Pegou o filho pela mão, sentou no sofá e olhou fixamente nos olhos e disse: filho, sabe por que você não conseguiu encontrar a escuridão? Porque você é luz. E aonde a luz brilha, a escuridão foge. Você é luz. Lúcia, você é luz. Você é luz. E aonde você está, você brilha. E a escuridão vai fugir. Muito bacana aqui na nossa noite de Natal, né? O meu nome, Lúcia Helena, é Luz do Sol. Falando em luz, pelo menos no nome, a gente busca, assim, iluminar outras vidas um pouquinho também. Então, foi um exemplo bem bacana, viu, Corina? E realmente, essa forma de expressar uma história, ela é fundamental para que a gente possa capturar. E eu estava aqui, a Lúcia falou que estava pensando nas coisas que a gente estava comentando, e eu vinha pensando de uma frase de um poeta místico chamado Rumi, não sei se vocês conhecem, o Rumi então, tem textos belíssimos, e ele fala que é importante que a gente consiga absorver das palavras o que as palavras não dizem. E acho que vocês dominam muito bem isso, né? Saber transmitir palavras que as próprias palavras não dizem, alguma coisa que está por trás da palavra. E a gente está evoluindo nessa conversa sobre o Natal, sobre as histórias de Natal, sobre as técnicas de contação de história, como ela toca o coração das pessoas, como elas adoecem as pessoas quando não são usadas, né? E aí entra todo esse aspecto da importância da qualidade de tempo e como as palavras ditas revelam o que elas próprias não disseram. Verdade. A emoção colocada nisso, que foi o exemplo que ela deu agora. Como é que vocês enxergam isso tudo? Como é que vocês podem dizer sem dizer? Puxa. Eu acho que O Suspiro já falou bastante coisa. é isso que eu estava tentando encontrar Traduzir. palavras para dizer que o quanto muitas vezes o silêncio diz tudo, né? Verdade. E esse instante para começar a contação da história, ou o minuto do olhar do palhaço, A pausa, né? a pausa, que abre mesmo uma incógnita. O que é? Ele está achando feio, bonito, ridículo, engraçado? O suspense. Mas é claro que quando expressado com verdade, né? A arte do palhaço, a artimanha do palhaço é a verdade. Você pode até simular um tropeço, mas se você não tropeçar um pouquinho mesmo de verdade, não acontece. Então, se você pronunciar a palavra amor, igualmente pronunciar trator, fica perdido no espaço. Agora, o amor, ainda que seja levado a conduzir o fazendeiro a se aproximar do seu trator, tem que realmente ter essa emoção, que eu não sei se é só entonação. A Corina faz isso de uma maneira tão fantástica que a gente parece que está entrando na história. Já estava vendo o Luizinha lá. Puxa, é isso. Muito bom. Parabéns. Eu lembrei de uma outra história, mas daqui a pouco eu falo. Deixa a Corina falar primeiro. Conta. Pode comentar, Corina. Você quer que eu fale sobre... Não, na verdade, era isso mesmo, sobre essa questão do que não é dito, porque você deu um exemplo prático, né? Mas, assim, o André falou, o Fábio André, enfim, como ele preferir, né? À vontade. André Fábio. O André Fábio. Então, ele estava falando, você pode conversar com alguém sobre a tecnologia, mas muitas vezes você não está sentindo. Eu acho que está um pouco do que você e ele falou, acho que se completam, porque... a tecnologia ela é muito útil para levar uma informação, um bit, mas muitas vezes você não está ambientalizado num cenário para entender o que a palavra diz
além do que a própria palavra está Verdade. dizendo, né? Às vezes um gesto, um olhar, um sorriso já transmite muita coisa. Já tem toda uma história, só no olhar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem engraçado, que vocês vão lembrar. Na nossa infância, quando a gente chegava uma visita em casa, que o nosso pai fazia aquele olharzinho assim, minha amiga já falava tudo. Ele não brigava com você. Ele só bastava ele passar aquele olhar que ele já dizia tudo. A mesma coisa na contação de história. Só no olhar, no gesto, no você expressar, fazer isso também tem técnicas de storytelling, né? Eu não vou mentir que eu aprendi com o Alexandre Camilo um monte de coisa, tem um monte de pulo do gato. Mas a forma com que você olha, com que você se expressa, ela é muito importante. Ela está trazendo toda uma narrativa. Você trouxe, né, uma palavra do mundo corporativo, do qual nós também estamos. A contação de histórias, a vivenciação das histórias. Existe um livro até chamado A Vida Íntima das Frases. A palavra inteligente é o que está por trás das letras, interpretar o que está por trás das letras, etc. É tão importante que o mundo corporativo se apropriou do storytelling, principalmente para usar as palavras de uma forma persuasiva, etc., para fazer os marketings, para treinar suas lideranças, ou seja, tirou o nome que a gente, contação de histórias, storytelling, que é a mesma coisa no inglês, mas apropriado pelas grandes organizações. E já tem pessoas, inclusive, ganhando muito dinheiro como storytellers. Copywriters. Copyrights aí, né? Verdade. Esses termos chiques. Eu tenho um amigo, não tenho, porque está vivo com saúde, graças a Deus, mas a gente tem convivido pouco. Trabalhamos muitos anos juntos e era engraçado, porque nós fazíamos reuniões e às vezes ele ficava encantado com alguma coisa que eu falava, e aí numa palestra você tolhido por uma série de regras para se posicionar em palestra, em eventos. Eu fazia muitos eventos formais, vinha da área de segurança pública, e ele reclamava: eu queria tanto ouvir aquilo que você falou numa reunião, mas você falou lá na palestra, não estava igual, fala daquele jeito. Eu ficava assim, mas que a jeito? linguagem, né? Porque na hora... Mas eu falei a mesma coisa, mas não foi o mesmo jeito, né? E aí a história que eu ia contar era de uma outra história, de um outro místico, aí eu vou ficar evitando nomes para não... Mas enfim, esse místico fala o seguinte, na história que ele conta, de um cara que chama um outro personagem para assistir uma palestra, que todo mundo adorava, na verdade era um padre, né? E esse padre era muito famoso na paróquia porque a palestra dele encantava todo mundo, mas esse cara era aquele cara meio cético, então, e ele ficou insistindo: vai lá assistir, depois você me fala que você assistiu da minha palestra, todo mundo adora a minha palestra, todo mundo se emociona com a minha palestra. E ele falou: tá bom. Depois de tanta insistência, ele vai assistir a palestra desse padre, e todo mundo lá aplaudiu ele de pé de novo, ovacionaram ele, e o cara ficou impassivo ali, ele foi embora. Ele falou assim: olha, o que você achou da minha palestra? Ele estava ansioso, ele falou: olha, sua palestra eu já vi num livro. Ele falou: como assim? Minha palestra não tem livro nenhum? Que livro é esse? Não, eu tenho, vou te provar que eu tenho sua palestra num livro. Tá, então me traz esse livro. No outro dia ele trouxe o livro, era um dicionário. Ele falou: mas como assim, um dicionário na minha palestra? Eu falei: todas as palavras que você usou lá estão aqui nesse livro, aqui. Então a sua palestra está nesse livro. Então ele quer dizer o quê? As palavras sem o sentido, né, sem estarem conectadas, sem estarem dentro de um contexto, de uma emoção, que era o que aquela figura, aquela pessoa que fez a crítica, que falou que ela estava no dicionário, não tinha talvez a percepção, a capacidade ou a compreensão de compreender a mensagem, né? E o contexto dessa história que eu falei era que toda palavra dita sem a compreensão do que está por trás dela, ela não é uma letra morta, né? Bom, estou tomando tempo de vocês, mas o que eu queria colocar para isso tudo aqui era a questão fundamental sobre a educação, né? A importância disso na educação, nos jovens, nas crianças. Como é que vocês enxergam esse processo todo educacional e para onde que a gente está indo? Começo? Eu acho que a contação de história na educação infantil, na educação, né, num todo, ela estimula a leitura.
Ela estimula, ela vai escutar aquela história, ela vai pesquisar o autor, ela vai ver quem foi o ilustrador da capa do livro, ela vai gostar e vai querer conhecer outros autores e vai adquirindo, aumentando o seu vocabulário, aumentando a oralidade e por aí vai. E tem mil benefícios, além do deleite, né, que é uma boa contação de história. A imaginação também atraía é talvez a criança e o jovem para o interesse. Estimulou a leitura. O que você acha? Eu acho que, além do encantamento que ele recebe, que ele, espectador, que pode ser criança da mais tenra idade ou um adulto, Né? que a história pode trazer uma identidade de algo que ele já conheça, que ele viveu, ou de algo que ele gostaria de saber como é mais. E isso é tanto para se aprofundar na mensagem da história ou na informação, porque o uso de elementos, de palavras novas, né, no contador de história usa muito isso, além de onomatopeia, prosopopeia. Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa vai ficando cada vez mais curiosa. Vai ampliando, né? O repertório. Isso, sem dúvida, que seduz. Para também ser um contador de história, ou para viver o que o personagem da história está passando ali, seja o que acontece muito com as menininhas em sonharem, ou acontecia, não sei se atualmente o mundo mudou, mas as meninas queriam ser princesas. As princesas. Eu me visto de princesa quando eu vou contar. Eu não quero nem saber. Tô com 5.7 mil, coloco a minha coroa, coloco o meu vestido de Cinderela. As crianças adoram, amam. Ainda mais que eu sou uma mulher negra. É difícil ver uma rainha negra. As pessoas não resgatam isso. Porque os negros também eles tiveram reis e também tiveram rainhas. Então, quando uma criança negra me observa contar a história, eles ficam assim, em choque. Eles viajam, porque eles se identificam, que eles podem conquistar, que eles podem ser, que eles têm uma identidade diferente. Mas é tão importante quando a história traz, por exemplo, alguma coisa regional. Quando fala, por exemplo, de um artesão que, né, foi vencer aquele desafio de ir para a praia, de oferecer o pescador, não é? Imagina o quanto isso... Eu quero saber mais sobre o pescador, quero saber mais sobre o artesão que descobriu que misturando a tinta azul com amarelo vai dar um verde cintilante. É fundamental. Assim, ai, gente, a educação é um leque de possibilidades, né? Nossa, por isso que até hoje eu não saio, acho que não vou me aposentar nunca. Eu sinceramente acho, assim, eu e a Lúcia somos muito entusiastas disso, né? Principalmente quando você consegue fazer muito com poucos recursos. E esse é um tipo de trabalho que a prioridade seria investir no profissional que está disposto a se atualizar, a estar bem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para mobilizar toda essa estrutura educacional, levar esses jovens ou crianças para ambientes também adequados para esse tipo de trabalho. Eu vejo, né, Lúcia, que isso é um trabalho que a gente precisa ter mais investimento, priorizar, porque você pode contar muita coisa importante do conteúdo, especialmente geografia, história, nessa fase da educação, importante para a formação da criança, mas de uma forma muito mais agradável, que permita que a criança possa, inclusive, evoluir mais nesse processo. Com toda razão. Você me fez lembrar agora, Sérgio, né?
que o fundador da eubiose, né, professor Henrique, ele diz que o verdadeiro e mais eficaz treinamento ou ato educativo se faz através do deleite. Então, tudo aquilo que é lúdico, e ele diz, o ensinar deleitando é que faz com que as pessoas cresçam, Verdade. evoluam, abstraiam e busquem além daquilo que foi lhe dito até então. Realmente, então, ensinar tem que ser um deleite. Verdade. E contação de histórias, mais do que deleitoso que é, né? O André, eu imagino, né? Ele está ali quietinho, mas ele coloca, já ouvi, e pega a mala e sai. Como que é num ambiente onde as pessoas estão fragilizadas? Ali a criança está entusiasta para absorver o conhecimento. Ali é alguém que está fragilizado, não sabe se terá o amanhã e o quanto de riqueza você pode levar para aquela alma, né? Profundo. É demais. Sabe que as pessoas, elas falam, nossa, deve ser muito difícil ser um palhaço, fazer graça no ambiente de hospital. Eu também pensava assim. Mas qual não foi a minha surpresa de notar que é uma terra árida e sem nenhum nutriente disso que você disse, Lúcia, da importância de você mover emoção e tudo. Então, uma gotinha que você cede do seu entusiasmo, da sua esperança pela vida, transborda no ambiente. Por quê? Normalmente, aquela coisa monocromática. No hospital. Né? Tudo branco, cinzinha. Você aparece no ambiente em que a pessoa está esperando vir mais uma ferroadinha, mais uma picada. Aparece um nariz vermelho com um chapéu colorido e já chega aí dizendo, oi, posso entrar? Poxa, isso é muito mais do que bem-vindo. Às vezes, não, né? Às vezes é tão contraste que criancinha ou até adulto tem aquela fobia e fala, não. E aí você improvisa e fala, então tá bom, estou indo embora, hein? Tchau. E depois mais um tchau, tchau. E aí o sorriso já abriu. Teve uma situação bastante interessante que tinha um menininho, devia ter uns 4 aninhos, e ele não conseguia parar quieto. Mas, claro, ele tinha uma sonda enfiada no pipi. E ele queria toda hora tirar aquilo e a mãe segurava a mão com a mãozinha dele e com a outra ela tentava dar comidinha até que surgiu aquele trupe, aquele barulho diferente, bexigas e tal, e aí ele paralisou. E paralisando ele começou a comer. E aí a mãozinha dele já foi para um balão. E tchau, e a gente saía e voltava, pronto. Conseguiu alimentar. Desconstruiu. O negócio é que a gente conseguiu desconstruir aquele ambiente que para ele já estava maçante. E a mãe falou, acho que já eram 2 dias que ela não sabia como contornar aquela situação. O que inventar? A gente vai e inventa. Eu acho que é essa a proporção. E é certo. Eu vou me estender mais um pouquinho, porque é uma pseudociência, psicoterapia, porque não segue o regramento de debruçar, de ciência, de explorar tudo, mas é certo que libera hormônios, né? Endorfina, hormônios de alegria, dá esperança, desconstrói, a pessoa sai daquele, né, aquele mundo que se fechou, ai, tô doente, preciso me tratar, e lá vem o médico, que doença será que vai fazer efeito? E a gente vai e contribui. Só Faz contribui. parte das humanidades, né? Que a gente Muito. fala. É a humanização. É a humanização do tratamento, é fundamental. Uhum. Nossa, ele falou tudo. Pode passar Perdão, para a próxima estendi. pergunta. Estamos indo para o final, né, Lúcia? Já Eu vou fazer o fechamento. É uma dó, né? O papo é tão interessante, tão rico. Passa rápido. No dia 10 de dezembro, nós tivemos o Dia do Palhaço, né? Olha que E legal. não foi celebrado. Mundial esse. Mundial, Dia Mundial do Palhaço, das pessoas que contam histórias, que levam a alegria de diferentes formas, né?
Eu gosto sempre de terminar, como diz o Sérgio, né, com palavras de reflexão. E eu trouxe alguém que diz assim, que nós vivamos como palhaços, como contadores de histórias, né, que ampliem a nossa imaginação. Que nós nos preocupemos, estamos falando numa noite de Natal, que nós nos preocupemos em dar alegria para o maior número de pessoas, mesmo nos dias que nós não estamos tão bem. A humanidade clama, urge por dias mais alegres, que levemos hoje nesta especial data. Que história que você quer contar para encerrar, André, nesta noite de Natal, para quem nos acompanha, uma historinha rapidinho? E eu, como palhaço, fico naquela coisa de que a minha história começa sem um princípio e termina sem um fim. Então, eu fico aqui meio querendo me abster dessa difícil missão de lutar contra o tempo, porque eu falo demais e me estendo. Tem uma história, eu vou tentar resumi-la bem ao máximo. Ela aconteceu lá, mais ou menos, em 1988, era dezembro, antevéspera de Natal, dia 23. Lá, naquela época, naquela data, o Natal caiu no domingo, diferente desse que cai na segunda-feira, né? Aí, o homem estava se preparando para sair pela quinta vez já naquela semana para conseguir ver se arrumava um emprego. Bem cedinho, já tinha tomado o seu cafezinho. Quando ele já estava saindo pela porta fora, ele escutou, pai. O filhinho dele de 8 anos vinha correndo em sua direção com uma folha de papel na mão. Pai, você vai indo procurar emprego? Ele, sim, filho, estou indo procurar emprego. Ele um pouco desanimado, né? Afinal não estava fácil. Ele falou, então leva essa cartinha e deixa no correio. Ele falou, cartinha? Mas para quem é essa missiva? Ele falou, é para o Papai Noel. A professora me ensinou a escrever cartas, então eu resolvi escrever uma carta para o Papai Noel e pedir um caminhãozinho para mim e uma boneca para minha mãe, para minha irmãzinha. Ele falou, filho, mas que bobagem. Não, pai, não é bobagem, não. Minha professora falou que o Papai Noel mora lá no Polo Norte e ele atende todas as cartinhas. O pai, tocado pela emoção, mas já preocupado, porque aquele ano não ia ser difícil de ajudar o Papai Noel. Pegou a cartinha, apertou contra o peito, deu um beijo no filho e saiu com a missão difícil de arrumar um emprego. Mas ele falou, não posso falhar. Eu tenho que dar um jeito. E ele não teve tempo de estudar, ele não teve oportunidade de estudar, então ele disse, eu vou usar do meu único ofício. E ele era um bom artesão e trabalhava com arames e dobraduras, então ele voltou para dentro de casa, pegou um alicate, pegou fios, pegou um arame de cobre e foi para uma esquina no centro da cidade e ali começou a dobrar e fazia coraçõezinhos e fazia nomes dentro do coração e fazia aviãozinhos, mas já ia dando hora do almoço e ninguém comprava, os tempos eram difíceis, ele já estava desistindo daquela ideia. Imagina, quem vai querer comprar isso com tempos tão difíceis? Então ele juntou tudo, já passada a hora do almoço, e ia passando na frente de um restaurante e ele viu um casal assim e falou, senhor, quando ele se aproximou, antes de terminar de falar, um falou, não, por favor, eu não vou dar dinheiro para vagabundo, vai embora. Ele, não, com a voz baixa, tímido, falou, não, eu estou vendendo a minha arte, deixa eu fazer um coração com o nome da sua amada. Aí ele disse, não, que mané coração, eu nem sei se eu vou ficar nesse relacionamento, e vai embora daqui, você vai querer dinheiro para encher a cara de cachaça. Ele abaixou a cabeça e disse, não, eu não bebo cachaça, eu só queria comprar um presentinho de Natal para os meus filhos. E saiu com os olhos cheios de lágrimas, sem enxergar o caminho, mas aí a mulher o acompanhou e falou, brigou com o homem, falou, como que você fala assim com a pessoa que está tentando ganhar vida? E foi atrás dele, levou uma marmitex e falou, olha, pega esse marmitex, senta ali embaixo da árvore, você deve estar com fome.
triste ainda, falou, não, muito obrigado, eu prefiro ir para casa e dividir com os meus filhos e com a minha família. E seguiu rapidamente para casa. Aí, o filho dele, já no outro dia de manhã, falou, pai, o senhor entregou a carta no correio? E ele disse, entreguei, filho, entreguei a carta no correio, mas olha, já disseram que tinha muitas cartas esse ano e que talvez o Papai Noel não vá conseguir atender todos os pedidos, e porque o Polo Norte é muito longe e os carteiros só têm bicicletas velhas amarelas, ele não consegue entregar tudo. Ele falou, não, pai, mas a minha professora falou que o correio também tem Sedex. E rapidamente essa carta vai chegar no Polo Norte e você vai ver e o Papai Noel vai trazer aqui. Ele, tá bom, filho. Desanimado, sem querer sair mais um dia para o trabalho. Véspera de Natal, de repente eles escutam uns barulhos, uma zoada na frente de casa, uma algazarra, palmas e de repente o famoso ho, ho, ho. Que é isso? Papai Noel, pai, veja o Papai Noel, não falei, viu, pai, deve ter ido pro Sedex. Deve ter sido o Sedex 10. Daí ele pegou e saíram tudo para lá, e quando ele olhou do outro lado da rua, estava aquela senhora que acompanhou, e ele chegou perto dela e falou, não entendo. O Papai Noel lá, todo deslumbrante, vermelhão, redondo como um tomate, a barba aqui pelo meio da barriga. E ele se aproximou da mulher e disse, eu não entendo. Ele falou, então, nós estávamos lá e vimos como aquele mal educado te tratou e nós resolvemos fazer uma vaquinha e trouxemos aqui o Papai Noel para essa noite de Natal ser muito feliz. A propósito, nós estamos precisando de alguém para gerenciar lá o setor de criação. Você está interessado? E aí, foi um Feliz Natal. Muito bom. Parabéns, muito bom. Mais ou menos, eu tentei resumir tudo. E sem nariz fica mais difícil, viu? É 2 minutinhos, nós temos outro programa a seguir. Polina, consegue contar uma historinha em 30 segundos ou não? Em 30 segundos, não, mas... 45. Em 5 minutinhos, posso? A arte de ser objetiva. Vamos lá, vamos resumir. 1, 2, 3... Era uma vez, a Rainha Vitória. Todos ouviram falar na Rainha Vitória? A Rainha Vitória tinha uma coisa. Ela gostava de trocar roupa com as criadas. Mas como ela trocava roupa com as criadas e saía para conhecer os seus súditos. Ela andava, ia nas lojas, ela ia nas esquinas, conversava com todo mundo e ficava sabendo o que acontecia no reino. Só que um dia caiu uma enorme chuva. E a Rainha Vitória procurou um abrigo, e não encontrou. Andou e encontrou uma casa e bateu lá. De casa, abra uma porta, aqui é a Rainha Vitória. A mulher lá de dentro da casa falou, que doida, Rainha Vitória é ruim, hein? Rainha Vitória nada. Mas ela mesmo assim abriu a porta e a Rainha Vitória estava toda molhada, encharcada. Moça, você me emprestaria um guarda-chuva? Amanhã, de manhã, eu mando os súditos entregarem o seu guarda-chuva novamente. E aí a mulher olhou assim, essa mulher, Rainha Vitória, é nada. Mas mesmo assim, ela foi lá, no fundo da casa, pegou o guarda-chuva todo escangalhado e deu para a Rainha Vitória. Rainha Vitória agradeceu, foi embora, tentando arrumar o guarda-chuva, porque a chuva ainda caía sobre ela. O guarda-chuva estava todo escangalhado. E a Rainha Vitória foi embora. No outro dia, a mulher escuta os cavalos
passando e parando na porta dela, e desce do cavalo um homem com uma almofada vermelha com um guarda-chuva e entrega para a mulher. A rainha Vitória manda te devolver o guarda-chuva. E aqui está um envelope. A mulher pegou o envelope, mas que depressa. E havia uma moeda com o brasão que estava com a marca da rainha Vitória. E ela... Gente, era a rainha Vitória. Eu tive oportunidade de dar o melhor guarda-chuva, mas eu dei o pior guarda-chuva que estava aqui na minha casa. Obviamente, a rainha Vitória ia me dar coisas melhores, mas eu dei o pior guarda-chuva para a rainha Vitória. Moral da história: nesta noite de Natal, tudo que você for fazer, que você for doar, doe o melhor. O seu melhor sorriso, o seu melhor abraço, o seu melhor afago. Doe nessa noite de Natal o melhor. Que de repente a rainha Vitória está passando por aí. Pim, piririm, pim, pim. Essa história chegou ao fim. Bravo! Muito bom, Corina. A gente está bem em cima da hora, uma pena, temos que terminar o programa de hoje. E quero agradecer mais uma vez o André Fábio por ter aceitado o nosso convite, a Corina Soares, né, o goleiro. Corina deu também o seu show aqui conosco, ela e o André. Muito obrigado pela participação de vocês. E a gente encerra esse programa, o painel, esse programa especial de Natal, lembrando mais uma vez o potencial desse microcosmo humano que é capaz de criar as coisas, né? Criar as coisas da sua essência, da sua natureza humana. E me faz lembrar daquela famosa frase do Caião que ele fala, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Feliz Natal, muito obrigado pela sua participação. Boa. E até a próxima semana.